O silêncio na savana não é uma ausência de som, é um aviso. Quando o vento para e os pássaros cessam o canto, a caça começou. Não estamos falando de uma luta épica entre dois pesos pesados, mas de um erro de cálculo que transforma um predador no topo da cadeia em um sobrevivente desesperado. Em um ambiente onde o custo de um único erro é a própria vida, a estratégia de caça não é apenas instinto, é uma geometria de risco e recompensa que poucas vezes paramos para observar de perto. Existe um mecanismo invisível que dita quem come e quem morre. Esse mecanismo não se baseia apenas em força bruta ou velocidade, mas em uma variável que muitos ignoram: a gestão do gasto energético contra a probabilidade real de sucesso. Ao longo desta análise, vamos desvendar como certas espécies aprenderam a manipular o ambiente para reduzir o risco ao mínimo, enquanto outras se veem presas em ciclos de fracasso, onde a fome é apenas o início do problema. Muitas vezes imaginamos a caça selvagem como um jogo de perseguição linear, onde o mais rápido vence. No entanto, na realidade, a maioria dos predadores evita o confronto direto sempre que possível. A energia gasta em uma perseguição fracassada é um déficit que o animal pode não recuperar antes do próximo dia. Observar comportamentos incríveis na natureza exige que olhemos para além do momento do ataque e foquemos na preparação, no terreno e na capacidade de leitura que um animal possui sobre o seu alvo. Considere o leão. Ele é o símbolo máximo do poder na savana, mas raramente caça sozinho por diversão. Se um grupo de leões ataca uma presa que pode se defender, como um búfalo adulto, o risco de ferimentos fatais é real. Um corte profundo em uma pata ou um chifre perfurando o abdômen não significa apenas dor. Na natureza, significa uma sentença de morte lenta por inanição ou infecção. Por isso, a caça, para esses animais, é um exercício de paciência e análise. Eles não buscam o animal mais forte ou saudável, eles buscam a falha, o indivíduo isolado, o filhote distraído ou o animal ferido. Essa escolha não é crueldade, é uma necessidade biológica de sobrevivência. Mas o que acontece quando o terreno não favorece o predador? A camuflagem e a emboscada entram em jogo como ferramentas de economia. Um leopardo, por exemplo, utiliza a verticalidade. Ele não corre através da planície, ele espera no topo de uma árvore ou na sombra densa de um arbusto. O seu sucesso depende da quebra de silhueta. Se a presa perceber o movimento antes da hora, o leopardo desiste. Não há orgulho na selva, apenas o próximo dia para tentar novamente. Por outro lado, existem animais cuja estratégia de defesa é tão sofisticada que obriga os predadores a mudarem suas táticas. Pense nas zebras ou gnus em migração. O comportamento de grupo, a formação de nuvens de poeira e o movimento constante são formas de mascarar o indivíduo dentro de uma massa indistinta. Para um leão, focar em um alvo dentro de uma manada em movimento é um desafio cognitivo imenso. Se ele errar o cálculo e se lançar no meio do grupo, pode ser pisoteado. É aqui que vemos a natureza resolvendo problemas de forma brutal. A presa não precisa ser mais forte que o predador, ela só precisa ser mais difícil de capturar do que o vizinho ao lado. Essa dinâmica gera uma pressão seletiva que empurra os animais a extremos. Temos, por exemplo, as estratégias de defesa química ou de armadura física, mas nada supera a inteligência social. Algumas espécies de lobos ou cães selvagens africanos utilizam o revezamento. Eles desgastam a presa através de uma maratona de persistência. Enquanto o predador solitário arrisca tudo em um sprint, o grupo joga com o tempo. Eles sabem que, eventualmente, a presa vai cansar. O risco aqui não é o ferimento imediato, mas a perda da presa para outros oportunistas que observam a perseguição à distância, como hienas. Aqui notamos um ponto de virada importante, o conflito entre espécies por território e recursos. Quando um grupo de leões finaliza uma caça, o banquete não é garantido. Hienas, com sua resistência e número, podem forçar os leões a abandonar a carcaça.
Isso nos mostra que a vitória na caça é apenas a primeira etapa de um processo mais complexo. A disputa pelo espólio é tão perigosa quanto a caça em si, pois envolve o confronto com rivais que conhecem suas fraquezas. A força bruta, nesse momento, cede lugar à política de grupo. É curioso notar como a inteligência animal, muitas vezes confundida com consciência humana, na verdade se traduz em eficiência mecânica. Eles não planejam o futuro com meses de antecedência, mas possuem uma memória operacional aguçada sobre os riscos de cada local. Eles sabem onde os crocodilos costumam ficar, sabem quais épocas do ano o pasto atrai predadores e sabem quando é melhor economizar energia do que arriscar uma investida. Esse conhecimento é passado através de gerações. Um animal que ignora esses padrões simplesmente não deixa descendentes. Muitos espectadores ficam surpresos ao ver que a natureza, apesar de parecer caótica, é organizada por regras estritas de economia de energia. Um predador que caça 24 horas por dia morre. Ele gasta mais calorias do que ingere. A vida selvagem é essencialmente uma matemática de sobrevivência. Se você observar uma alcateia em repouso, não está vendo preguiça, está vendo o gerenciamento de recursos. Eles estão esperando o momento exato em que a probabilidade de sucesso aumenta e o gasto energético diminui. Ao analisarmos a fundo, percebemos que o maior risco para qualquer animal não é o predador, mas a sua própria falha em interpretar o ambiente. Um guepardo em alta velocidade é uma máquina perfeita, mas se ele perder a tração em uma curva fechada ou se o seu alvo mudar de direção no ângulo certo, o impacto pode causar fraturas que encerram a sua carreira ali mesmo. Esse é o momento crítico que separa a vida da morte. O erro não é apenas o fracasso em comer, é a vulnerabilidade que se abre no instante seguinte. Um guepardo mancando na savana é um alvo em potencial para hienas ou leões. Talvez a parte mais fascinante não seja o sucesso da caça, mas o que ocorre nos segundos após o fracasso. O animal que escapou não celebra, ele retorna ao bando, mantém a vigilância e ajusta a sua posição. O predador, por sua vez, não se lamenta, ele observa, aprende onde a falha ocorreu e se prepara para a próxima oportunidade. Existe uma frieza na natureza que é, ao mesmo tempo, aterrorizante e inspiradora. Não há espaço para o remorso ou para o otimismo cego orazar apenas o presente e a próxima necessidade biológica. Se observarmos a migração dos grandes rebanhos, veremos que eles não seguem apenas o caminho mais curto, mas o caminho com menos riscos de emboscada. Eles conhecem os pontos de estrangulamento onde os grandes felinos ficam à espreita. A sobrevivência, neste contexto, é a arte de antecipar o perigo. E para quem caça, é a arte de esconder a própria intenção até que seja tarde demais para a presa reagir. Essa dança entre predador e presa é o que mantém o equilíbrio dos ecossistemas. Sem a pressão constante dos predadores, as populações de herbívoros consumiriam todo o recurso disponível, levando à destruição do habitat e, eventualmente, ao colapso da sua própria existência. O predador, ao remover os indivíduos mais fracos ou doentes, na verdade fortalece a linhagem da espécie presa. A natureza resolve seus problemas de forma brutal, sim, mas com uma eficiência que garante a continuidade da vida como um todo. Pode ser difícil de aceitar, mas a morte de um indivíduo é o combustível para a sobrevivência de outro. Quando pensamos em comportamento animal, tendemos a projetar nossos valores morais sobre eles. Achamos que o leão é mau ou que a zebra é inocente. A realidade é muito mais técnica. Eles são componentes de um sistema que funciona à base de trocas energéticas. O animal que sobrevive não é o mais inteligente no sentido abstrato, mas o que melhor se adapta às pressões impostas pelo seu ambiente imediato. A verdadeira revelação aqui é que a complexidade desses comportamentos não surgiu por acaso. Milhões de anos de erros e acertos moldaram essas estratégias. Cada movimento, cada rosnado,
Cada silêncio na savana é o resultado de uma pressão evolutiva que não permite mediocridade. Se um animal desenvolve uma forma eficiente de caçar, essa característica é preservada. Se um animal desenvolve uma defesa superior, ele se torna o novo padrão. O que chamamos de comportamento incrível é, na verdade, a sobrevivência levada ao seu limite absoluto. No fim das contas, a natureza não tem favoritos. Ela não se importa com a força de um leão ou a rapidez de uma gazela. O que ela exige é conformidade com as leis do ambiente. Quem ignora as leis do terreno, da economia de energia e da vigilância acaba desaparecendo. Por isso, da próxima vez que observar uma cena selvagem, não procure apenas a ação ou a violência. Procure o cálculo. Observe o olhar, a tensão muscular antes do movimento e a forma como o ambiente dita as escolhas. Você verá que cada comportamento, por mais surpreendente que pareça, é apenas a resposta lógica a uma ameaça que nunca descansa. O erro é o preço que ninguém quer pagar, mas que todos estão, a cada segundo, arriscando. A natureza é implacável porque ela precisa garantir que apenas os mais preparados continuem a escrever essa história. A pergunta que resta não é o que acontecerá na próxima caçada, mas quem terá a disciplina necessária para não cometer o erro que custará tudo. A savana continua e o ciclo se repete, cada vez mais refinado pela dor e pelo sucesso. Cada animal é uma testemunha de que a vida, no seu estado mais puro, é uma luta constante onde a perfeição é a única margem para o erro.